Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco através do teu servo, ó Pai, que trará para nós a reflexão da lição, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, tá bom, vamos passar a palavra para o Edivaldo. Foi muito engraçado, porque nós temos um outro grupo de pessoal católico da saúde, e ontem à tarde era eu que estava trabalhando lá no grupo de católicos do Edivaldo, né? Agora, hoje de manhã, ele que vem aqui no nosso. Então, nós estamos fazendo um ecumenismo aqui bem legal. Vamos lá, Edivaldo, é contigo. Então, tá bem. Então, eu quero cumprimentar cada um, cada uma, e desejar, assim, um bom domingo. Hoje, na tradição cristã, e acho que todas as tradições celebramos isso em comum, nós iniciamos o primeiro domingo do Advento, né? Então, nós temos já as vésperas do Natal, né? Nós vamos, assim, por 4 domingos, estar celebrando o Advento, né? E essa lição, sob certo sentido, ela tem a ver com o Advento. Nós podemos, assim, estabelecer essa relação, né? Vamos tentar ver isso. Essa lição é a lição de número 13. O tema dessa lição é Elias, no desespero, a esperança, né? O texto que fundamenta essa lição está em 1 Reis, capítulo 19, versículos ou versos de 1 a 18. E o objetivo dessa lição é o seguinte: refletir sobre a desesperança e pontuar maneiras para lidar com as dificuldades inerentes à vida humana. Esse é o objetivo, né? Bom, eu fiz aqui alguns apontamentos e queria, assim, desenvolver da seguinte maneira essa lição. A gente pode dizer, assim, que essa lição, no conjunto dela, pelo tema que ela se propõe a enfrentar, que é a questão da desesperança, ela já estabelece uma dialética, né, entre esperança e desesperança, né? Quer dizer, a esperança e a desesperança são duas dimensões de um mesmo processo, e nós temos que dialetizar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu já disse isso em algum momento aqui, vou retomar, no sentido de reconhecermos que não há um lugar lá na frente que nós vamos chegar, assim, objetivamente falando, né? Na verdade, o que existe é o limiar entre a vida e a morte, entre a esperança e a desesperança. A existência humana, ela se dá nesse limiar. Então, nós vamos construindo horizontes, né? Esses horizontes, eles sempre se dão e acontecem no contexto da própria história, mas nós não sabemos o futuro, né? Aquilo que está ali na frente, efetivamente, nós não temos. Nós estamos sempre no limiar da história humana, né? Na iminência de tomar um caminho, outro caminho, né? E necessariamente não temos garantia das coisas como imaginamos, né? Então, existe uma expectativa na vida das pessoas hoje, principalmente no sentido de chegar a um lugar ali, a minha vida vai ser melhor, né? Quando eu tiver me formado, quando eu tiver casado ou não, quando eu tiver filhos ou não, quando eu tiver isso ou não, aquilo ou não. Então, na verdade, a existência, ela se configura numa outra estrutura, né? Que é essa estrutura que se dá no limiar, nesse lugar fronteiriço, né, da vida e da morte, e no nosso caso aqui da esperança e da desesperança. Sob esse ponto de vista, nós podemos dizer que a civilização, né, hoje, no estágio em que ela se encontra numa encruzilhada, né, porque nós estamos meio que num beco sem saída. Há duas crises significativas em curso. Uma é a crise da pandemia, que tudo evidencia que provavelmente estamos no início dela,
com essa nova formatação do coronavírus que aparece na França e já pipoca em outros cantos do mundo. E já, então, a situação é muito mais grave do que nós imaginamos, né? E, de um modo ou de outro, o que se acena na frente é sempre a vontade da aglomeração, em todos os sentidos, porque a economia ela está posta em questão e tudo mais, né? E as pessoas não aguentam, não estão aguentando. Então, aí é uma certa desesperança, né? O índice de suicídio, o índice de violência, principalmente em relação às crianças, às mulheres. Então, né? E outra encruzilhada é a própria questão da crise ambiental, né? Nós estamos presenciando nessa semana um quadro difícil no Rio Madeira, na Amazônia, né? Com a exploração de ouro no rio e a possibilidade da poluição e o comprometimento da vida das pessoas que precisam do rio, dos povos das florestas, podemos assim dizer. Então, há duas grandes crises em curso, mundialmente falando, uma pandêmica e outra climática. Esse é o cenário assustador que nós nos encontramos. Elias, que é o personagem que nós vamos trabalhar aqui, ele está num cenário muito semelhante. É isso que nós vamos ver. O cenário de Elias é um cenário difícil, né? E nós vamos ver aqui dois momentos desse cenário de Elias, né? O momento que está presente no capítulo 19, onde Elias foge para preservar a vida, e um outro cenário que já está presente no capítulo 17 e 18, onde Elias denuncia Acabe, né? E também a sua esposa, que é Jezabel, né? Com quem Acabe desposou. E Acabe, Jezabel e o povo de Israel está agora cultuando os deuses Baal de outros povos. Então, há um problema de idolatria nesse contexto que Elias está vivendo, né? Elias denuncia esse contexto. E mais, o contexto de Elias é um contexto de fome, um contexto de miséria, portanto, né? E Elias sinaliza, olha, Acabe, no seu reino não vai florescer nada. O que existe é justamente um processo de seca, de dificuldade. Então, aí Jezabel, né, quer dizer, vai perseguir Elias, né, porque, na verdade, Jezabel e Acabe estão envolvidos com profetas que cultuam o deus Baal, né? Então, esse é o cenário do profeta Elias no livro de Reis. Então, nós vamos ter que localizar. Então, o personagem de Elias aqui para nós ele é muito interessante, porque nós vamos fazer também uma conexão de Elias com Moisés. Nós podemos dizer que Moisés prefigura Elias e Moisés e Elias prefiguram Jesus no Novo Testamento. Vejam, se a gente se lembra, e nós vamos nos lembrar, nos evangelhos, principalmente nos sinóticos, a pergunta que Jesus faz é sempre a seguinte: que dizem que eu sou? Né? E dizem, alguns dizem que você é um dos profetas, ou é Elias, ou é João Batista. Então, a figura de Jesus sempre está associada ao profeta Elias, né? E também, o profeta Elias aparece com Moisés no Monte Tabor, na transfiguração. Então, esse momento de Jesus com o profeta Elias, e Moisés e Pedro e os discípulos mais próximos de Jesus, né, onde ocorre a transfiguração, tem a ver com a teofania, a manifestação de Deus. Então, Deus se manifesta para Moisés no Monte Horebe, que nós vamos aqui ver, né, que tem um espaço da manifestação de Deus, né? Deus se manifesta para Moisés por 2 vezes. No Monte Horebe, Deus vai se manifestar também para Elias. Mas Elias também sobe ao Monte Carmelo. E é uma distância de quase 180 quilômetros
entre um monte e outro monte. E Elias sobe no Monte Carmelo para denunciar aqueles que cultuam também os ídolos, né, dos povos que vão se misturando com o povo de Israel, né? Enfim, que cultuam outros deuses. Então, esse é o cenário de Elias. É um cenário não muito diferente do nosso, salvaguardando os contextos, as linguagens. O nosso cenário é um cenário de que a civilização humana hoje se encontra numa encruzilhada. E, inegavelmente, essa encruzilhada é uma encruzilhada em que o sistema capitalista nos colocou, a nós e a natureza, né? Não é um sistema que possibilita a vida, porque é um sistema onde nele se cultua também os deuses Baal, né? Sem ofender ninguém, mas com todo respeito, a Black Friday é um sinal do culto aos deuses da mercadoria, né? Da lógica do consumo que se estabelece hoje. É claro que o consumo é necessário, mas o capitalismo traduz o consumo numa outra perspectiva, né? Onde os deuses agora são cultuados de uma outra maneira. Enfim. Então, esse é um pouco o cenário, né, para a gente poder estabelecer relações com o nosso contexto, com o contexto de Elias, né? Vamos ver que Elias vai também se manter 40 dias, né? Ele vai fugir, né? E vai se manter 40 dias no deserto. É a mesma experiência de Moisés com o povo de Israel. É a mesma experiência de Jesus, né? No sentido de que aí ele se defronta com as tentações do mundo, né? Do poder, da fama, do prazer excessivo, etc, etc. Então, nós podemos dizer que Moisés, Elias e Jesus, eles estão no mesmo diapasão, enquanto um e outro são prefigurações, né? Um de outro e de outro, né? Moisés que prefigura Elias e Moisés e Elias que prefiguram Jesus, né? E em última instância, né, Jesus também faz essa travessia difícil, né, do deserto, a travessia da paixão, a travessia da cruz, né? E a revista pontua uma teologia das coisas fáceis, né? Uma teologia das abundâncias, que hoje nós chamamos da teologia da prosperidade, né? E a revista diz assim, que essa teologia, ela não pega o tema do sofrimento, o tema da desesperança, que é uma experiência que todo líder religioso faz. Então a revista vai pontuar isso. Elias, como um líder religioso, um profeta, vai fazer a experiência da desesperança. E essa lição tem a ver com a lição que nós vimos a semana passada, que o Barbosinha nos apresentou, quando o que está em questão é quando parar é o passo necessário, né, para se continuar, onde nós refletimos a figura de João Marcos, onde um líder religioso também precisa descansar, precisa assim de um ócio. E sobre esse aspecto, todos nós precisamos desse descanso. E talvez nós perdemos a grande chance, estamos perdendo, de entender a pandemia como um grande tempo sabático, onde a civilização poderia descansar do trabalho, da terra, né? De muitas coisas que vimos fazendo, para desenvolver outras dimensões e construirmos outras possibilidades de existência, né? Talvez a pandemia pudesse ser tomada nessa perspectiva de um grande descanso, enquanto um recolhimento, para estudarmos, para lermos, para refletirmos, debatermos, aprofundarmos as coisas como a gente vem fazendo. Então, muita gente tem saído de uma forma fortalecida da pandemia, porque tem sido processos de encontros. Mas muita gente tem sofrido, né? E temos estabelecido oposições
entre economia, saúde, ciência, etc, etc, etc. Então, parece-me que aqui tem um aspecto que a lição, ela nos ajuda, ela dá pistas para a gente poder olhar para o nosso contexto. Então, eu gostaria de fazer essa abertura, né? Quer dizer, para a gente poder, assim, não perder a questão que nós vamos refletir. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de refletir, que é justamente o seguinte. Esse livro, que é o livro de Reis, que nós vamos trabalhar um itinerário que Elias vai fazer, a revista apresenta um itinerário que Elias faz. Esse livro, eu queria aqui fazer essa localização, porque a gente sempre tem tido esse cuidado também desenvolvermos uma teologia entre nós, uma teologia bíblica, né? Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Esse texto que nós vamos ler de 1 Reis, né, significa que nós podemos colocar o livro de Reis junto com os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e 1º e 2º Reis. Né? Há um debate na teologia que se acreditava que o livro de Josué pudesse ser um hexateuto, não o Pentateuco, mas pudesse ser uma continuação dos 5 primeiros livros do Pentateuco, né? E, na verdade, esses estudos teológicos, eles se configuram assim, no sentido de achar esses elos históricos, né? Então, o livro de Reis, ele está no conjunto desses livros, que são livros que trabalham profetas anteriores aos livros dos profetas que vão vir mais à frente, após os textos que compõem os livros, o conjunto da sabedoria, dos textos da sabedoria, né? Então, a Bíblia de Jerusalém dá essa introdução aqui para nós, que acho que ela é interessante a gente reter isso. Só uma pequena passagem. Na Bíblia hebraica, os livros de Josué, dos Juízes, de Samuel e dos Reis são chamados profetas anteriores, em contraposição aos profetas posteriores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas, portanto, né, menores. Essa designação se explica por uma tradição segundo a qual esses livros foram compostos por profetas, como Josué seria o autor do livro que levou seu nome. Samuel teria escrito Juízes e Samuel, e Jeremias seria o autor de Reis, né? Ela se justifica pelo caráter religioso que lhes é comum. Esses livros que chamamos históricos têm por tema as relações de Israel com Yahvé, sua fidelidade ou infidelidade, sobretudo infidelidade à palavra de Deus, cujos porta-vozes são os profetas. De fato, os profetas intervêm com frequência, como Samuel, Gade, Natã, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, sem contar outras figuras de menor destaque. Os livros dos reis apresentam o quadro em que se exerceu o ministério dos profetas escritores antes do exílio na Babilônia, né? Então, antes do exílio da Babilônia, esses profetas, e Elias é um deles, né, vão exercer uma denúncia, né, justamente a Israel, que vai rompendo e quebrando a aliança estabelecida com Deus. E vai fazendo, na verdade, então, aquilo que é o grande tema do Antigo Testamento, ou um dos temas, que é a questão da idolatria. Quer dizer, como esse povo de Israel, esse resto de Israel, que vai se constituindo, ora desobedece, ora obedece, ora se distancia, ora se aproxima, ora se mantém infiel, ora se mantém fiel. Tá? É essa tensão. E o profeta Elias, então, está nesse contexto. Tá? Então, essa é a dinâmica
que seria interessante a gente compreender. Um segundo ponto, um outro ponto que a revista coloca, ela diz assim: o Elias que aparece no capítulo 19 de 1 Reis em nada se assemelha ao do capítulo 18. Né? Então, acho que seria interessante a gente olhar para a figura de Elias do capítulo 18, para a gente poder ver algumas questões que são fundamentais. Então, se a gente pega o finzinho do capítulo 16, né, que logo na sequência inicia o capítulo 17, o capítulo 17, 18 e 19 são capítulos que abrem o ciclo do profeta Elias. Os capítulos seguintes vão abrir o ciclo do profeta Eliseu. São os dois grandes profetas que aqui aparecem. No caso de hoje, nós vamos olhar para o profeta Elias. Então, no finalzinho do capítulo 16, há uma introdução ao reino de Acabe, né? Que é esse cenário. O reino de Acabe se localiza no ano de 874 a 853 a.C., né? Mais ou menos. É o rei de Judá, né? Ele desposou Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então, o povo de Israel vai se misturando com outros povos, vai estabelecendo alianças com esses povos, vai estabelecendo e contraindo casamentos, matrimônios, etc, etc. E o reino está dividido. Mas veja, Israel ainda não caiu na mão, né, da Babilônia, portanto. Não foi ainda dominado, é antes dessa dominação. E aí é uma tensão, portanto, entre esses dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos ver Berseba e Hebron, né, duas referências que vão aparecer no reino de Judá, que se localiza, portanto, no reino do sul, onde está Jerusalém. Então, nós vamos ter que tensionar isso, por quê? Porque o profeta Elias está transitando entre esses dois reinos, né? Ele sai de um reino e vem para um outro reino. E o principal Deus que agora está sendo adorado e cultuado nesse contexto do reino de Israel não é mais Yahvé, né? A fidelidade a Yahvé foi rompida, né? Por causa desse casamento do rei Acabe com Jezabel. Então, agora se cultua os deuses Baal. Então, aqui que está a briga do profeta Elias. Ele está denunciando esse processo. Então, no capítulo 17 e 18, nós temos um Elias que denuncia, se posiciona, um profeta que tenta restabelecer a aliança no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Esse profeta que está clamando. Não é ainda o profeta que está fugindo, que está no desespero, mas é o profeta que está anunciando a esperança. Está denunciando e está anunciando a esperança. Já no início do capítulo 17, tem a chave disso que é importante aqui para nós. Aparece assim no meu texto: Elias, tesbita, um dos habitantes de Galaad, disse a Acabe, né, que desposa Jezabel e cultua os deuses Baal. Elias diz assim: pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Aqui está a fortaleza de Elias, né? Elias que denuncia, Elias que anuncia, né? Enfim, e aí nós vamos ver nesse mesmo contexto, né, Elias que nesse ciclo, nesse primeiro ciclo que anuncia a seca, faz a denúncia a Acabe, esse Elias também que se encontra com a viúva de Sarepta, essa viúva que nada tinha e um filho que estava doente, né? Então aí há dois momentos de Elias com essa viúva, né?
o milagre da farinha, né, e do óleo, né? Por causa da seca, essa viúva está numa condição de penúria esperando a morte. E o profeta, ele chega, né? E aí acontece o milagre, porque ela vai dizer, ó, você pede para dar de comer e beber, mas o que eu tenho é muito pouco, não dá nem para o dia de hoje, né? E o profeta diz, mas vai lá e faça o pão e me dá de beber. E ela vai. Então, ali vai ter o milagre, né? Eu diria assim, da abundância, na verdade, em tempo de penúria, né? Isso tem a ver também com a prática de Jesus frente aos milagres da multiplicação dos pães, né? A gente pode ir estabelecendo esse paralelo. E outro milagre é a ressurreição do filho da viúva, né? E nós já conversávamos em algum outro momento, Jesus que ressuscita o filho da viúva de Naim, né? Nós já fizemos essa reflexão aqui no grupo. Enfim, e também no capítulo 18, Elias está reforçando no contexto do povo de Israel, que cultua outros deuses, os deuses de Baal, ele está reforçando a necessidade de se retomar e se ressignificar a própria aliança, né, do povo com Deus. E lá pelas quantas, no versículo 36 do capítulo 18, Elias vai dizer assim, na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse, Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que foi por ordem tua que fiz todas essas coisas. Né? Então, aqui Elias também está fazendo, ele está no diálogo com o povo, tá? Tentando ressignificar essa aliança, né? Na perspectiva da tradição, né? E colocar o povo no gesto dessa própria compreensão. Então Elias disse a todo o povo, aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. É aí que ele anuncia, né? Essa dimensão da ressignificação desse cenário com a própria tradição. Bom, nesse sentido, então, no capítulo 19, eu acho que agora nós podemos ler. Faz sentido, né? A gente ler esse capítulo todo, como a lição apresenta, que vai do versículo 1 ao 18, e aí nós vamos entender que nesse capítulo nós temos um Elias que agora está sendo perseguido. Por quê? Porque a esposa de Acabe, né, Jezabel, vai mandar matar Elias. E Elias está assustado, né? Ele se deu conta de que o posicionamento dele vai custar a própria vida. Então nós podemos fazer aqui um certo paralelo também com Jesus, né? Quer dizer, Jesus, diante das posições tomadas e assumidas, ele sabe que, frente ao templo, frente à sinagoga, ao poder da sinagoga, e ao Império Romano, ele vai ser condenado à morte, né? É a dupla dimensão política da morte de Jesus. Jesus é assassinado politicamente pelo templo e politicamente pelo Império Romano, né? Por Herodes e Pôncio Pilatos. Então, Elias está vivendo o mesmo drama, né? Só que a figura de Jesus, nós vamos ver outra dimensão, né? Jesus, ele vai assumir a morte, porque, de um modo ou de outro, nesse itinerário que nós vamos ver que está presente a dimensão da salvação, né? Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que morre na cruz e é o Deus que ressuscita. Então, Elias está nessa mesma penúria, né? Mas agora do ponto de vista do humano, e poderíamos assim dizer, do demasiado humano que Elias está vivendo.
Então, Luciana, por favor, vamos lá então, no texto. Talvez alguém pudesse ler a passagem. Poderíamos ler de uma forma compassada, porque acho que agora a gente vai entendendo o contexto que o texto vai nos revelando. Esse não é mais o Elias do capítulo 17 e 18, mas é o Elias agora que está num contexto de fuga, está num contexto de desespero, porque ele vai ser assassinado. Então, vamos lá. Eu posso ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu que para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois nada sou, não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram
a Baal, toda a boca que não beijou. É isso, né? Ah, não, tem 18. O 19 também, mas... Partiu, pois, Elias dali e achou Elias, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Isso. Nós sabemos que, na sequência, Elias vai desaparecer, vai ser arrebatado para o céu. Né? Isso é o que o texto vai dizer. Eliseu vai seguir, né, Elias, e Elias depois desaparece, né, arrebatado aos céus. Então, esse texto, ele tem uma beleza muito grande, porque se a gente consegue visualizar o contexto de Elias e depois de Eliseu, né, a gente vai entender o que está acontecendo nesse contexto com o povo de Israel. Né? Quer dizer, é uma entrega, uma filiação total e integral a outros deuses, né? E, portanto, a prática da idolatria. E aqui está o papel do profeta, né? O profeta que põe em questão, o profeta que denuncia, o profeta que problematiza, mas que também sofre, né? Nesse processo. E Elias está nesse segundo momento agora, então, tomado pelo desespero. Então, ele foge. E aqui, então, a revista, ela constrói um itinerário. Então, eu vou minimamente explicitar esse itinerário para a gente poder ter a revista no nosso horizonte, né? E eu acho que aqui, então, nós podemos olhar esse itinerário, à medida que a gente vai vendo esse passo a passo, como um itinerário de todos os personagens que assumem esse risco, né, de lançar-se, e essa aposta de lançar-se no caminho da fé. Aqui a gente pode ler Abraão, né? Nós podemos ler Moisés, nós podemos ler José, né, do Egito, nós podemos ler todos os juízes, os profetas, e podemos ler vários personagens do próprio Novo Testamento e próprio Paulo, né? Quer dizer, e o próprio João Marcos também, né? Que é companheiro de Paulo e que, num dado momento, não segue com Paulo. Então, na verdade, parece-me que esse itinerário ele é muito comum. E é o itinerário que, de um modo ou de outro, vai constituir aquelas pessoas que, ao longo da história do cristianismo, seja na tradição oriental, na tradição protestante, na tradição da reforma, na tradição católica, estão se movendo, né? Então, a gente pode aí, por exemplo, o catolicismo vai nomear os místicos e os santos, né? É só nessa perspectiva que os místicos e os santos aparecem, não é outra perspectiva. Porque a gente vai perceber esse grande itinerário, né? Nós vamos encontrar isso nos reformadores. Os reformadores, grosso modo, estão fazendo esse itinerário também. Nós vamos ver isso em Lutero, em Calvino, em Wesley, em Carlos Wesley, em John Carlos Wesley, em outros tantos, né? Quer dizer, então, parece-me que aqui nós temos um itinerário que nós, assim, aprendemos nessa tradição bíblica, nessa tradição semita, né? Então, e esse itinerário é como se fosse, na verdade, uma escola de espiritualidade, né? Podemos dizer que, efetivamente, é uma escola de espiritualidade, né? Que, na verdade, não renuncia ao sofrimento, não renuncia à dor e não renuncia ou se defrontar com essas situações de desespero, né? Ou seja, é o próprio humano, na sua fragilidade, na sua contingência, que vai se revelando, que está no limiar da vida e da morte, né? Enfim. Então, o primeiro momento desse itinerário de Elias, na revista, aparece assim:
se foi e chegou a Berseba, né? Se a gente, depois seria interessante olhar o mapa para a gente ver os dois reinos, o do norte e do sul, né? A gente vai ver onde está o lugar de onde Elias sai, que é do Monte Carmelo, e vem até Hebrom. Então, aqui há uma distância de quase 200 quilômetros, 193 quilômetros, vai dizer a revista. É quase uma caminhada de Piracicaba a São Paulo, ou talvez um pouquinho mais à frente, né? E isso, diz a revista, se gastava no contexto da época 6 dias de viagem. E Elias vai fazer em um dia. Então, na verdade, aqui é uma figura de linguagem, podemos assim dizer. Não é que Elias fez em um dia. Aqui é uma figura de linguagem para mostrar, né, um recurso literário, é uma estratégia literária, né, para mostrar o desespero de Jó. De Jó não, o desespero de Elias. É que aqui na minha cabeça eu estava pensando a figura de Jó, que atravessa a cidade, que levaria tempo, 2, 3 dias, ele atravessa em um dia, pregando, né? Então, a gente precisa entender esses recursos literários que o texto bíblico vai apresentando para nós, né? Então, na verdade, esse é um primeiro itinerário, né? Quer dizer, esse lugar do desespero, esse lugar do sofrimento, onde parece não ter saída, né? Eu cheguei assim no meu esgotamento, a revista vai usar a metáfora, né? Quer dizer, é a última gota, né? Ou é aquela gota que entorna o copo cheio. Olha, não dá mais. Daqui para frente eu não consigo ir. É essa situação que o nosso personagem aqui se encontra. Bom, depois nós temos um outro momento nesse itinerário. Sentou-se debaixo de um zimbro. A Bíblia de Jerusalém traz a tradução de junípero, né? O zimbro ou junípero são arbustos resistentes ao clima do deserto. E aí que ele descansa, né? E aí que ele vai dizer: basta, Senhor, tira a minha vida. Né? Essa é a situação que, de um modo ou de outro, se faz no contexto do desespero. Olha, o que me resta agora é a morte. É preferível a morte do que seguir, né? E aí vem um corvo que alimenta Elias. Então, o corvo e o zimbro, ou junípero, são imagens de resistência, né? E que é o que está ajudando Elias a se manter na travessia. Né? Nós vamos ver que Jesus também ele vai ter que se manter no deserto. E aí ele vai sofrer essa tentação. As 3 tentações que nós poderíamos, assim, puxar pela memória. Depois, outro momento desse itinerário, né? Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, né? Horebe é o Monte Sinai, onde Moisés esteve, onde Deus se revela a Moisés e onde Deus também revela mediante a lei, através do decálogo, né? E nesse sentido, então, está associado ao povo no deserto por 40 anos. Então, Elias, que está na travessia desse deserto de 40 dias, está associado também à travessia por 40 anos do povo do deserto. O que isso significa? O que essa travessia significa? Ela é o lugar da expectativa. O deserto é o lugar da espera. Veja, o que o povo de Israel, quando sai do cativeiro do Egito, está em busca da terra prometida, onde corre o leite e o mel, né? Então, como Arão, como Josué, como Moisés e todo o povo de Israel, né, estão na expectativa da terra prometida, e somente Josué entra na terra prometida, não Moisés. Nós já fizemos aqui essa reflexão.
Elias está nessa expectativa também, né? Na expectativa de que essa situação do sofrimento, do desespero, do sofrimento essa situação seja vencida, seja superada. Então, 40 dias, né, de deserto é aquilo que nós celebramos na tradição da Quaresma também. Nós fazemos essa experiência. E o Advento tem a ver com essa travessia também. São 4 domingos, poderíamos assim dizer. Né? Podemos trabalhar com essa proporção de 4 domingos enquanto 40 dias. O Advento é esse tempo da expectativa da vinda daquele que vem. Né? Esse é o sentido do Natal. Né? E nós vamos ver que Jesus, que o Filho de Deus, ele vai vir naquela dimensão da kenosis, que nós já vimos. O Natal é a experiência da kenosis. O Natal é uma experiência kenótica. Natal é a experiência de Deus que se esvazia e assume a condição humana, né? Então, está lá em Filipenses. Então, vejam como é que esses elementos eles vão se conectando. Nós já fizemos e tangenciamos essa questão. Então, podemos dizer assim que a espiritualidade do Natal é a espiritualidade kenótica. Deus que se encarna, Deus que assume a condição humana, Deus que assume essa contingência, né, para nos salvar, né? Então, aqui, nós podemos ir fazendo associação com esse tempo também no qual nós estamos vivendo, o tempo do Advento, né, na dimensão do Natal. Natal é justamente o esvaziamento de Deus. Né? O Natal é tempo de esvaziamento, de empobrecimento, portanto. Veja, sob esse ponto de vista, essas linguagens, elas são contrapontos aos deuses Baal do nosso tempo. Né? Para a gente fazendo essa associação, né, ao contexto dos deuses Baal, né, que o profeta Elias está vivendo. E depois, nessa travessia, ele entra numa caverna, que Moisés também vai entrar na caverna, na fenda da caverna. Quando Moisés diz assim, Deus, mostra-me tua face. Deus diz, então entre na caverna, porque se você me ver, você vai morrer. E Deus passa, e de costas Deus diz, agora você pode me olhar. E Deus vê, então, Moisés vê Deus de costas passando. Essa é a experiência que o profeta Elias está fazendo. Ele está num diálogo com Deus. E há várias situações, né, que Deus poderia vir para Elias. E Deus vai vir justamente no sussurro suave do vento. Nós vamos ver isso. Então, Elias está na solidão com Deus. Então, a caverna e o deserto nos dá a dimensão da solidão. Essa é a dimensão da pandemia. A pandemia pode ser esse grande deserto que estamos atravessando. E que nos põe na solidão, na depressão, né? Na vontade do encontro, né? De ir para o time de futebol, abraçar, papapá. E nós estamos vendo que talvez a pandemia esteja só iniciando. Talvez, né? Depois nós vamos encontrar outro itinerário, né, que a revista nos dá, que é saindo, pôs-se a entrada da caverna. Né? Moisés faz a experiência do espetáculo, vai dizer a revista. Elias vai fazer a experiência de Deus sob a forma de um vento, né, que é um suave sussurro. Né? Então, veja, aqui nós estamos na experiência das teofanias, Deus que se manifesta. Deus se manifesta no Monte Sinai, Deus se manifesta no Monte Horebe para Elias, para Moisés, e Deus se manifesta no Tabor. Né? Enfim. Então, nós fazemos a experiência da teofania de Deus em nossas vidas. Veja, Deus não vem de uma forma mágica na nossa vida. Mas a pergunta é, como nós fazemos essa experiência, né, da teofania de Deus na nossa existência? Parece-me que essa é a pergunta.
né? Então, como é que cada um faz essa experiência? Como é que nós fazemos essa experiência da teofania historicamente falando, individualmente falando e coletivamente falando? Acho que são dimensões que nós podemos ir apontando para nossa reflexão. E depois dessa experiência teofânica, Deus aponta o caminho a seguir, né? Então, quando parece que o que existe é tão somente o desespero, né? Nós fazendo essa experiência do deserto, a experiência da solidão e a experiência de Deus que se manifesta, ele vem e aponta a saída. Ó, talvez aqui seja a saída, ou aqui seja a saída. Então, vejam, esses são os passos, né? O desespero, o sofrimento, a travessia do deserto, né? A solidão, tá? Depois, Deus que se manifesta sob a forma teofânica, e nós vamos ver como que Deus vai se manifestar na vida de Jesus, né? Quer dizer, dessa maneira. E a manifestação da teofania de Deus a Jesus no momento da cruz. É só nesse horizonte que entendemos a ressurreição. Fora desse horizonte, nós não entendemos a ressurreição, né? Então, Deus aponta o caminho. É o último passo, o último itinerário que a revista sinaliza. Volta ao teu caminho. Deus aponta o caminho. Então, aí, inicia-se o ciclo agora do profeta Eliseu, né? O caminho agora vai ser o caminho iniciado pelo profeta Eliseu, né? O profeta Elias chega no curso final do seu processo. E o profeta Eliseu entra em cena. Como Josué entra em cena quando chega ao fim o caminho de Moisés. Moisés já está velho. Ele não pode prosseguir. E ele não entra na terra prometida. Então é Josué quem segue, né? Para a gente ir fazendo associação com esses momentos, com essas passagens. E aí a revista, então, aponta, para finalizar, 3 dimensões, né? Não se culpe por se deixar abater, né? Porque, via de regra, é essa tentação. Ah, nada dá certo na minha vida, eu sou culpado, dá tudo errado, etc, 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 etc. Então, a revista estabelece 3 pontos finais, né? No sentido de que, primeiro, não se culpe, né, se você for tomado pelo desespero, pelo fracasso. Mas tudo dá certo na minha vida, tudo está dando certo, como é que agora, né, eu me defronto com essa situação? Né? Depois, um outro momento. Aprenda a dar ouvidos a quem e ao que realmente importa. Né? Um mandatário de Jezabel assusta Elias. Ele diz, Jezabel diz que vai perseguir você. Elias se vê assim, com dor de barriga, né? Ele foge. E às vezes nós ouvimos a fala dos outros sobre nós, e muitas vezes ficamos tomados, né? Porque a fala do outro acaba tendo muito mais peso sobre aquilo que Deus acha de nós e aquilo que devemos achar de nós mesmos. E por fim, Deus age em meio aos nossos sofrimentos. E aí nós temos que descobrir nessa experiência teofânica, né? Como é que Deus age em nós? E nós somente vamos saber isso quando nós olharmos para trás. Ah, naquelas situações difíceis eu só consegui vencer porque ali Deus estava comigo. Assim vai ser a história do povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel restabelece a aliança, olha para trás, vai ver. Ah, naquele momento, naquela situação, Deus estava efetivamente conosco. Deixa eu achar aqui uma nota. Queria trazer uma nota muito, muito, muito importante que está aqui na Bíblia de Jerusalém, para ir fazendo um pouco esse fechamento de que Moisés, Elias e Jesus, na verdade, constituem isso que nós poderíamos chamar dessa espiritualidade que é a espiritualidade semita, que é a espiritualidade bíblica, que é a espiritualidade judaico-cristã. E que, de um modo ou de outro, nós temos vivenciado essa espiritualidade
nas diferentes formas do cristianismo acontecer, seja em versão oriental, seja em versão ocidental, nas dimensões da reforma, nas dimensões católicas e assim por diante. E assim diz a citação, a nota da Bíblia de Jerusalém. Querendo salvaguardar a aliança e restabelecer a pureza da fé, Elias irá ao lugar onde o verdadeiro Deus se revelou, né, a Moisés, em Êxodos capítulo 3 e em Êxodos capítulo 19. Une diretamente sua obra com a de Moisés, né, para a gente poder entender essa espiritualidade, né, que nós estamos aqui visualizando nesse itinerário que a revista nos dá. Relacionados pela teofania do Horebe, Moisés e Elias o estarão também na transfiguração de Cristo, que é agora a teofania no Novo Testamento. E é nessa perspectiva que nós temos que também tomar o Natal como uma teofania, né? Deus se manifesta. Na revista do professor, lá no conteúdo do professor, e agora fechando, o texto diz assim: muitas teologias que pregam sucesso, uma fé imbatível e inabalável, geralmente não se debruçam a pensar sobre a desesperança ou o desânimo que abate o ser humano, e quando o fazem, minimizam as dores. Quem conhece e acredita na teologia, que não ignora a cruz, não pode se furtar de pensar sobre as dores, os sofrimentos, como parte da vida, como parte da existência. Então, acho que com isso eu pontuaria, né, essas considerações, mais para a gente poder conversar, né, e para a gente poder trocar algumas figurinhas. Na verdade, o que eu tentei sinalizar é que aqui, nessa espiritualidade que nós vimos, nesses momentos que eu estou chamando de itinerário do profeta Elias, e que está para Moisés e que está para Jesus, nós temos, né, essa espiritualidade que ela pode ser desenvolvida na nossa existência, né? E que ela se localiza no próprio texto bíblico, em inúmeras situações, em inúmeras passagens, e no caso aqui, quer dizer, a figura é a figura de Elias, mas que tem uma estreita relação com Moisés e com Jesus. Bom, acho que isso eu pontuo minha fala para a gente poder conversar. Obrigada, Edivaldo. Um belo percurso bíblico, né, para brincar com a expressão que tu usaste. Quando a gente entra nos textos do Antigo Testamento, é um mundo que se revela, né? É uma outra coisa. Então, toma a gente de uma forma que a gente vai perseguindo assim, os fios, um cita o outro, e a gente vai. Então, isso mostra para a gente o quanto que esse distanciamento histórico e também o fato de que a construção dos textos é muito anterior àquilo que a gente entende hoje como as linguagens comuns. Então, isso dá uma riqueza muito grande, né? Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Via de regra, a gente usa os personagens bíblicos para fazer parte das historinhas das crianças, que a gente compra para as crianças, para os juvenis na igreja. Né? Cada um deles vai trazendo um valor, um modo de ser, e exemplificam, portanto, uma vida desejável, né? Dentro desse espaço de compreensão cristã que a gente tem. Mas eu queria chamar a atenção, porque eu acho que não é o Edivaldo, mas o Edivaldo faz isso quando ele apresenta as ideias que a revista já traz. E quando a revista traz Elias, ela já traz Elias como quase o anti-herói, né? Como aquele que é frágil, como aquele que não aparece por causa dos grandes feitos, ou porque ele sofre, embora a gente tenha na Bíblia alguns personagens assim. Mas Elias, ele é um sujeito que se deixa tomar, num determinado momento da vida dele, pelas dores humanas mesmo, por conta de ele ser mesmo um ser humano. Mas ele não... O que eu percebi na leitura da revelação
e na fala do Edivaldo, é que ele não faz esse exercício de se tornar sobre-humano, né? Ele fica na humanidade dele e, de novo, a gente vê a afirmação de que a graça é de Deus mesmo, que o poder vem dele, que é ele que tem a capacidade de nos tirar dos momentos de angústia e ansiedade. Né? Talvez uma coisa que seja comum a todos os personagens bíblicos seja essa afirmação, né, da divindade de Deus e do seu poder e da sua capacidade de amar. Né? Então, um pouco isso que me ficou tanto da leitura a lição está muito rica, ela está muito cheia de informações, é até difícil. Vocês vão ver hoje no boletim, não sei se vai sair hoje ou amanhã, enfim, eu mando para vocês, o resumo da lição. Né? E até isso, nessa semana, quando eu fui fazer, foi difícil, porque é um texto que ele abre muito, ele quase não fecha. Mas o fundamental para mim é que se apresenta um Elias normal, né? Um Elias que conhece a experiência com Deus, mas que também fraqueja, que também tem os seus momentos de fragilidade. Né? É um pouco isso, Edivaldo, estou para a reação. Assim. Vamos ver os demais o que tem a dizer para nós. Quem quer falar? E aproveitando também, enquanto a gente decide se vai falar ou não, para dar a seguinte, para refazer a nossa trajetória aqui. Hoje é a penúltima lição, domingo que vem eu mesma vou dar a última lição, e a partir do domingo que vem a gente para com as atividades da classe e volta só em 16 de janeiro, que é o terceiro domingo de janeiro. Até lá nós vamos ficar, como a gente tem dito já, mas só para avisar de novo, nós vamos ficar sem a classe. Né? Quem quiser estar na igreja, provavelmente a Meire, que esteve aqui conosco algumas vezes, continuará com a lição dela, com a classe dela lá, e, portanto, tem escola dominical presencial na igreja, tá certo? Outra coisa que é uma novidade, que eu vou rapidinho contar para vocês, é que a gente está... Hoje é o último texto que sai naquela parte do boletim da escola dominical. A gente resolveu agora dar uma parada, fazem 6 anos que a gente escreve aqueles textos e tal. Então, de agora em diante, a gente vai eventualmente escrever, eventualmente a gente põe alguma coisa lá, mas resolvemos dar um tempo e, quem sabe, abrir aquele espaço para outros ministérios da igreja para falarem sobre as suas coisas, sobre as coisas que têm feito. Fechei o parênteses, vamos lá. Então, Elias, Edivaldo, Luiz. É sempre muito cativante escutar a exposição do Edivaldo, porque ela ao mesmo tempo que ela é límpida, assim, é clara, ela deixa muitas questões, né, para a gente reagir, refletir, perguntar, enfim. Eu coloquei no chat umas notas aí, quando ele mencionou o Dia da Ação de Graças, né, e mencionou, na verdade, a Black Friday, né, como o ápice do consumo, eu diria do consumismo, né? Claro, o consumo é uma coisa, o consumo consciente é outra coisa, e o consumismo é o que o mercado nos impõe. Que eu faria um paralelo do consumismo com o fanatismo. Né? O fanatismo é a exacerbação emocional, passional, né, das ideias. Então, você coloca uma ideia como absoluta, né, e você luta ferrenhamente por aquela ideia, contra tudo e contra todos, custe o que custar, inclusive, mesmo que custe a vida de alguém, você luta. Então, isso é o fanatismo, né? E o fanatismo eu associo ao consumismo que o mercado nos impõe. E aí eu fiz um comentário assim sobre o dia, interessante essa conexão, né? Dia Nacional da Ação de Graças. Por mais críticas que a gente possa ter aí, pelo como começou isso, né? Há muitas controvérsias, né, na leitura de como foi o dia original de Ação de Graças lá que marcou, na verdade, o avanço da colonização, né, dos Estados Unidos e a conquista,
digamos assim, a mortandade de dezenas de povos nativos que existiam lá, né? Então, existe muita controvérsia, mas, de qualquer modo, é uma festa que eu diria uma festa cristã, né? E que reconhece o dom de Deus, as dádivas de Deus, etc, etc. E não sei se vocês sabem, é o feriado mais importante nos Estados Unidos. Para muitas pessoas chega a ser uma semana de férias, né? Para tudo. E é quinta, sexta, sábado e domingo, é um feriadão, né? Como nós temos aqui o feriadão, eles não têm quase feriados lá, mas esse é o importantíssimo. Mais do que o tempo, né, é também importantíssimo porque é o momento que eles reúnem toda a família, eles fazem uma celebração, realmente celebram esse dia, né, e as igrejas se reúnem, as famílias se reúnem para um jantar, etc, etc. E no dia seguinte, o Deus do mercado, né, eu coloquei no final assim, Deus do mercado diz assim, venham e comprem, venham ver, vamos baixar os preços e venham. Então agora o culto é no shopping. Essa dicotomia ou essa contraposição entre a adoração a Deus pelas dádivas que Deus nos dá, pela esperança que Deus nos dá, para uma falsa esperança que o mercado nos apresenta, já no outro dia nos chamando todos a consumir de modo consumista, né, eu diria. Comprar o que nós precisa. Conta-se, né? O Divaldo pode me corrigir se eu estiver errado, ele que é o filósofo aqui do grupo, que Sócrates, né, o grande filósofo grego Sócrates, ele dava um passeio no mercado todos os sábados de manhã, o famoso passeio socrático, para ver tantas coisas que ele não necessitava para viver, que estava sendo vendido ali. Então ele observava, olhava, dizia, mas eu não preciso disso aqui, né? E dizem que ele passeava descalço, né? Nem chinelo ele usava. Não tinha Havaiana naquele tempo, né? Senão eu acho que ele ia de Havaiana. Mas, olha só, esperança contra desesperança. O Edivaldo não mencionou isso, mas eu me fez vir à mente aquela pensamento, né, do nosso escritor aí uruguaio, né, que escreveu As Veias Abertas para a América Latina, Galeano. Galeano, Eduardo né? Galeano. O Galeano tem uma sentença, uma frase assim que dizem, atribuem a ele, eu realmente não sei se é dele, mas ele diz que é utopia, né? Aí nós poderíamos substituir por esperança, que é a esperança, né? Que é utopia. Para que adianta a utopia? Se quanto mais nós caminhamos na direção dela, mais ela se afasta de nós. A nossa esperança, parece que nós estamos sempre caminhando na direção da esperança, mas vem alguma coisa que essa esperança sempre se afasta mais de nós. Então, para que serve a utopia? Para que serve a esperança? E ele vai dizer, serve para fazer a gente caminhar, serve para fazer a gente andar para frente, né? Ir buscando sempre o sonho, ir buscando, né, aquilo que a gente almeja, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, né? E a esperança é isso, é uma coisa que nos motiva. E na Bíblia existe uma expressão, né, lá no livro de Hebreus, né, sobre a fé, né? A fé é a esperança das coisas que nós ainda não vemos, daquilo que nós não vemos. Então, tem esta linda conexão, né, para nós, cristãos e cristãs, né, que vivemos pela fé, vivemos para a fé e da fé, né, não podemos ter outra expressão na nossa vida, senão a afirmação da esperança, ainda que nós ainda não tenhamos visto e não sei se veremos, né? E não sei se veremos, mas nós vamos continuar anunciando a esperança contra toda desesperança, a vida contra toda a morte, e aí poderíamos colocar outras coisas, né? Acho que Elias foi um pouco isso, né? Viveu nessa tensão entre o já e o ainda não, né? O que já se vê, o que se tem, os desafios do hoje, mas com aquilo que se almeja, se espera. E essa semana, fazendo meus exercícios aí para o treinamento que entra agora essa semana, um deles era ler vários chamados, né, e comissionamentos, né, na Bíblia.
e um deles era a passagem de Elias para Eliseu. E há aí um contraste entre os dois profetas, né? O Eliseu era um cara estourado, era um cara brigão, era um cara que já queria partir logo para a porrada, né? E o Eliseu e o Elias fala assim: Eliseu, fica aqui que eu vou lá em Jericó. E o Eliseu disse: não, não ficar de jeito nenhum, tão certo como não sei o quê, eu vou contigo. Daí ele passa, fica aqui, Eliseu, que eu vou lá. Então, não, eu vou junto. E ele ia junto. Até que chegou o momento que Elias foi assunto aos céus, né, numa carruagem de fogo. E antes disso, Elias disse para Eliseu: pede alguma coisa que eu te darei, né? E o Eliseu pediu: eu quero ser como você. Eu quero ser como você. E o Elias disse: mas isso é muito pesado para ti. Tu não vai aguentar esse jugo, né? E aí, simbolicamente, né, quando a carruagem sobe com Elias assunto aos céus, Elias deixa cair a capa com a qual Eliseu se cinge, né? Ou melhor, ele inicialmente ele toma a capa e fere as águas, que Elias já tinha feito isso. Fere as águas do rio Jordão e o rio se abre. É toda uma simbologia aí muito interessante, né? Dessa conexão dos dois profetas. Mas já me alonguei demais aqui no meu comentário, mas são coisas que me vieram à mente assim enquanto a gente estava escutando a exposição tão brilhante do Edivaldo. Obrigado, viu? Obrigada, Luiz. Mas é isso mesmo, né? Quantas figuras estouradas a gente vê na Bíblia, né? Tem várias. E a gente não se aceita se a gente é estourado, a gente fica Eu se acho que eu cobrando. sou como Eliseu, viu? Às vezes sou meio brigão, viu? É porque tem coisas que a gente sente que é com a briga mesmo, mas enfim, difícil de dizer. Quem mais? André, Zoé, Lu, Ivonete, ninguém falou ainda hoje. Ivonete não precisa aparecer, mas pode falar, amor. Realmente a exposição do Edivaldo, como sempre, foi muito boa mesmo. Enquanto ele estava falando, eu estava me lembrando de um comercial acho que de um site da Globo de vendas, né? Um shopping da Globo de vendas, que as pessoas ficam desesperadas, achando que não vão conseguir. Não sei se vocês lembram desse comercial. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Aí um dos não conseguiu e os demais conseguiram. Esse não vou conseguir comprar, né? Não vai dar tempo, alguma coisa assim. E o desespero na cara do rapaz que não conseguiu. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com esses comerciais, porque eles são feitos exatamente para mudar a nossa opinião em favor do mercado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo, porque senão daqui a pouco, ou se a gente não faz isso, né, daqui a pouco nós estamos nos dobrando o joelho diante do Deus mercado, né, do Deus compra. Está todo momento na nossa cabeça compra. Parece que a gente não consegue mais viver sem tantas coisas. E em relação a esse passeio socrático aí, imagina se Sócrates vivesse hoje e fosse numa loja chinesa. Uma lojinha chinesa. É onde você dá uma passeada e você pensa assim, putz, existe isso? Para que serve isso? Para que serve para nada, só para juntar lixo em casa? Por aí. Muita bugiganga, né? O professor Jung Musung, se alguém se interessa nesse tema, né? Ele tem... O Hugo Asman começou isso, depois o Jung Musung avançou e tem outros que estudam o tema, né, da idolatria do mercado, né, do como o mercado se converte em um deus e como tem elementos religiosos aí. Mas tem um texto dele que ele mostra como a arquitetura dos shoppings foi se convertendo numa arquitetura muito próxima das catedrais, tá? E aí me veio à memória aquele shopping Dom Pedro ali, não sei se vocês conhecem ali em Campinas, né? E os portais, os pórticos, são verdadeiras portais de catedral. São coisas grandiosas que eleva o espírito das pessoas, mas no sentido assim de
claro que do Poder, né? shopping de ser um Poder. lugar agradável para o consumo. E um espaço, eu acho que o shopping também é um espaço que reafirma o poder das pessoas de comprarem aquelas coisas, né? Então, são coisas caras, coisas aparentemente melhores. Então, se eu vou lá e compro, é porque eu posso. Isso é uma coisa muito horrorosa, né? Muito horrível. Não, mas tudo bem. É isso aí, Valéria. Só para complementar, a estratégia é mexer exatamente com o nosso emocional, porque se mexer com a nossa razão, a gente não se dobra ao mercado. Claro que não. É despertar desejo, né? Tem um livrinho do Jung e junto com o Hugo Asman, que é sobre isso. Desejos que são colocados no nosso coração. Como a minha avó já dizia, né? O que o olho não vê, o coração não sente. É bem isso. Legal. Zoé, fale, amor. Tá sem som. Liga o som. Ok? Ok. Primeiro, agradecer ao Edivaldo, porque as aulas dele nos levam para dentro da sala de um curso de teologia e eu fico muito enriquecida com isso. Obrigada, Edivaldo, um grande abraço. E segundo, eu aprendi com essa tentação do shopping e a pandemia veio me ajudar. Eu tinha decidido assim, eu olho na minha casa e vejo, não estou precisando de nada, mas eu quero ir ao shopping. Aí eu deixo o cartão e o talão de cheque em casa e eu vou só para me divertir. Eu amo ir ao shopping, amo mesmo, mas assim, eu já estou bem sábia, bem controlada. Eu deixo esses dois elementos em casa e vou passear. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, o shopping vai ser uma coisa boa para nós. Agora, eu preciso me retirar e desejo um bom domingo para todos. Zoé faz o passeio socrático, então. Passeio Eu socrático. acho que sim, olha, eu estava até fazendo isso sem saber. Só não tira o sapato, tá? Se tirar, põe uma Aí já chinelinha. não dá. Legal, muito bom, Zé. Tchau, beijo. Tchau. Quem mais, gente? Lu, André, algum comentário? Não? Vamos fechar, então? Eu queria fazer uma fala agora aqui. Fala, André, não te ouvi. Não é conosco? Tu fala contigo ou tu fala com alguém que está aí contigo? Só para saber. A minha curiosidade é que, às vezes tu fala e eu não sei se é com a Não, o gente. microfone está fechado. Ele não abre o microfone. Abre o microfone, André. Aí Só ele para a gente fechou a câmera. Agora Oi. Não, eu estou sozinho aqui. Estou sozinho. Então tá. Então, quando tu fala é com a gente tem direito de ouvir, tu tem que abrir o microfone nessa hora. Tá bom. Estou brincando contigo. Gente, eu queria só que a gente fizesse o seguinte, eu estava aqui, enquanto a gente estava assistindo a aula e tudo, fazendo uma... Acabou a aula, então é outra coisa, a nossa administração da classe, que a gente vai parar no próximo domingo e vai voltar no dia 16 de janeiro. Então, eu estava vendo aqui quem são as pessoas que vão nos acompanhar, se quiserem, de longe, e quantas são as pessoas que vão para o presencial. E aí, comecei a me lembrar de várias pessoas que já passaram aqui para a gente, né? E aí, pensei de dizer para vocês assim, que seria muito legal, de agora em diante, a gente começar a pensar naqueles amigos e irmãos e irmãs que já estiveram conosco na classe e avisar para eles que, a partir do dia 16 de janeiro, a gente vai estar voltando, né? Porque a gente meio que desinstalou a classe, o grupo de alunos regular que a gente tinha. E a gente foi acolhendo os novos irmãos de fora, que terão o seu convívio conosco, garantidos por um trabalho que nós vamos fazer para ter a classe híbrida, tanto presencial quanto transmitida, né? Mas eu lembrei que nós aqui em Piracicaba, especialmente, podemos começar a lembrar as pessoas, a mandar um e-mailzinho e dizer, olha, a partir de janeiro nós vamos ter de novo o grupo presencial, enfim, que muita gente não esteve conosco durante o período todo, porque não dominava as estruturas digitais aí. E algumas pessoas estiveram conosco e pararam de estar conosco. Então, a gente precisa, aos poucos, agora, ir reativando a presença dessas pessoas na classe. Eu vou fazer isso também, mas queria convidar vocês a
a me ajudarem nisso. Não precisa nem me dizer, faz assim por conta própria e depois conta para a gente quando a gente se encontrar, tá bom? Podemos terminar por hoje, 11h29? Podemos? Bom, então, ao terminar, a gente também faz uma fala amorosa com o Luiz, dizendo que a gente está feliz que ele está indo, porque está indo para o bem dele, para o bem da obra de Deus, vai trabalhar nas coisas do Senhor mesmo, né? A gente diz que foi muito bom ter estado conosco esse tempo todo, pelas suas contribuições, pelas suas práticas conosco. Eu e o Luiz temos uma amizade muito anterior aqui, somos lá do Sul e tal. Faltava tomar um chimarrão junto, mas eu acho que a gente acabou não tomando nenhuma vez, mas quem sabe na próxima viagem dá para tomar. E dizer que a gente ontem teve uma comemoração muito bonita, uma celebração, eu não pude participar, porque eu estava com o Edivaldo no outro grupo, mas ele já disse que está lá, né, disponível na página dele, então depois eu vou assistir. Mas então, do mesmo jeito que como ontem, né, as pessoas se reuniram para dar adeus para ele, para fazer aquilo que se chama a liturgia do envio, né, do missionário, porque ele vai agora como missionário para a Argentina. Do mesmo jeito, eu queria dizer aqui que nós vamos sentir a tua falta e nós vamos vibrar contigo por esse momento bom que tu está encontrando na tua vida profissional. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa para o Luiz. Enfim, quando a gente for na Argentina, eu espero que a gente possa te visitar por lá, né? Estamos fazendo um envio agora da classe dominical do Luiz, né? É. E é possível que, como eu vou trabalhar muito com capacitação lá, que em algum momento eu recorra a vocês aí. Então, é? Tá bom. É. Estamos aqui disponíveis. Tá bom. Tá bom. Então é isso, né, gente? Vamos fazer uma oração, então, para terminar? Então, nesse sentido, eu vou pedir até que o Luiz faça a oração para nós, nos dê a bênção e nós terminamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por estes encontros que temos virtualmente, que tem mantido as nossas vidas alimentadas na tua palavra, no companheirismo, na amizade, na irmandade, aqui nesse espaço, mesmo que virtual, durante todo esse tempo que tivemos que enfrentar o isolamento social. Senhor Deus, continua abençoando essa classe, agora na perspectiva de retomada presencial, protege cada um, cada uma, Senhor, e que estes laços continuem sendo fortalecidos e mantidos entre todos nós. Amém. Que a tua graça, Senhor, nos acompanhe no decorrer de hoje e da semana que estamos iniciando. E que esse tempo, Senhor, de advento, venha mais uma vez nutrir nas nossas vidas a esperança, venha nutrir nas nossas vidas a fé e também, Senhor, o compromisso com o teu reino. Amém. Que a tua graça, o teu amor, que é a graça e o amor do Deus Pai, a esperança que vem da entrega de Jesus na cruz do Calvário, Deus Filho, em favor de toda a humanidade, e a força que se derrama sobre nós a cada novo dia pela ação do Santo Espírito. Que a bênção desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito esteja sobre nós e com todo o povo de Deus e conosco permaneça hoje e eternamente. Amém. 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 Que linda essa bênção. Que bom, Luiz. Ó, vai com Deus, que o Senhor esteja contigo, indo à frente, abrindo portas e janelas, né? Domingo, mais ou menos em 30 minutos, por aí eu estou desembarcando lá em Montevidéu. Saio às 9h20, deve chegar entre 12h15 lá em Montevidéu. Tá bom. E já fico até terça lá em Montevidéu para algumas reuniões com o pessoal da sede da igreja lá. E já na terça de tarde ou de noite, não sei bem, já viajo de ônibus para Salto, que é onde eu vou ficar localizado. Lá, geralmente, os cultos são pela manhã, né? Assim, geralmente é assim, 10 ao meio-dia, eles têm algum encontro de estudo antes, ou é o estilo da Argentina também, né? De 10 a meio-dia, de 10 a 1, ou de 11 a 1. Então, vai pegar bem a hora da classe, então provavelmente vai ser mais difícil para eu
eu participar. Embora eu não vou ser assim pastor de igreja local, né, mas como eu vou acompanhar, coordenar e supervisionar os pastores leigos e leigas que atuam naquela fronteira lá, o meu propósito é cada domingo estar numa igreja, né? Porque tem que acompanhá-los e ajudá-los no planejamento, na formação e tudo isso. E durante a semana, algumas horas eu vou ser capelão, né? Ou, como a gente chama aqui, pastoral, né? Do colégio Crandon Salto, que é um colégio grande, né? Lá Então, em Salto, né? Colégio que então, tem quase 1000 alunos, né? Colégio tradicional lá de Salto. tá É bom, isso. Luiz. Que Um bom domingo a todos. Salto Salto fica fica bem na perto de fronteira. Paraí, né? Não, Salto fica, se a gente visualizar o mapa do Uruguai assim, para o lado da Argentina, mais ou menos no meio, tá? Tá. Fica a 200 quilômetros, a 190 quilômetros da fronteira com o Brasil, para cima, e para baixo mais uns 200 quilômetros digamos, da Colônia do Sacramento, que é Tá. para onde vai para Buenos Aires de ferry boat, né? Tá. E, sim, Quaraí a cidade é Artigas, né? Mas de Tá. Salto a Artigas são uns 200 quilômetros. Então tá. E eu vou ficar mais na fronteira, assim, vou pegar Bela União, que é fronteira com Barra do Quaraí, seria mais na direção de Uruguaiana, e vou até embaixo, assim, em Paysandú, Sei. dos dois lados, do lado de lá da Argentina, então é Colón, Paysandú, Colón, e Salto é na frente de Concórdia. É uma grande cidade Tá. argentina, Concórdia. Por incrível que pareça, assim, dá para ver de um lado no outro a cidade, embora o rio é bem largo, né? Mas para ir de Salto a Concórdia são 32 quilômetros, porque Olha. tem que subir um pouquinho e passar pela barragem internacional. Ali tem uma usina hidrelétrica de Salto Grande, no Rio Uruguai, que é dos dois países, né? De Salto e... Lá na minha celebração, no finalzinho, assim, no pós-lude, eu coloco várias fotos e vou identificando Tá. das igrejas e daquela região ali. Inclusive, tem uma desse Salto Grande, né, do Rio Uruguai, muito bonita. É Legal, isso, Luiz. um bom Então, tá domingo bom. a todos e Tá, para todas. vocês também, tá E todo mundo. lá Tchau, Luiz. lhes espero a visita de quem quiser ir Oi. lá, tá bom? Será um grande prazer.